Aí eu vou fazer, não adianta ter transparência, dados abertos, boas licitações, eficiência, boas leis, arrecadar bem, se não tem creche, se não tem merenda escolar, se não tem exame, se tem que esperar, se não tem consulta rápida, tem que esperar 3 meses, 4 meses, o cara já morreu e não tem consulta. Então é o seguinte, aqui é a eficiência na gestão. Só que primeiro, você tem que conhecer isso tudo aqui, para depois começar a atuar aqui. Não adianta você querer começar, não vai, como eu já coloquei no início, não vai para frente. Como se atua? Onde é que é a fonte? Onde é que o observatório começa a atuar? O cidadão fiscal tem que começar a atuar. Olha, as fontes podem ser as mais diversas. As mais diversas. Onde você estiver, você vai ver um indício de irregularidade e esse indício você tem que começar a levantar informações. Qualificar esse indício. Levantar provas, levantar evidências, para você poder denunciar. Nós não somos adeptos do denuncismo. O que é denuncismo? É denunciar sem ter prova. Você tem que ter prova. E não basta só a prova, o José Augusto, lá do portal da transparência. Você tem que cruzar essa prova. Você tem que cruzar a informação do portal da transparência com o documento. E, quem sabe, em loco, tirar uma foto. Quanto mais prova, mais provável que tu vai ter êxito naquela denúncia, naquela ação que eventualmente vai ser proposta. Então, onde é que você começa, onde você levanta o início da fiscalização? Portal da transparência, olhando os diários oficiais do município. Todo dia a gente precisa olhar o diário oficial para ver o que o município está lançando de licitação, contrato, nomeação. Todas as informações estão no diário oficial. Denúncias. Lá, assim, aconteceu uma coisa no governo um dia, no outro dia tem servidor público denunciando para nós lá. No outro dia está lá denunciando. Eles confiam na gente, só não revela o nome, fica tranquilo. Então a gente pega as informações e com base nisso, a gente faz um requerimento com base na lei de acesso à informação. Está aqui, ó. A segunda etapa é por requerimento. Só que aqui, como a gente filtra? Porque é tanta coisa para fazer, você tem que filtrar, aqui, ó. As despesas mais representativas e de maior risco. Risco de corrupção, de ineficiência, de propina, de tudo. Então, onde é que estão os maiores contratos? Não adianta você ficar brigando com um contrato de 30 mil, de 50 mil. Você pode denunciar? Denuncie. Mas faça uma denúncia rápida. Faz um textozinho, tira uma foto e tal, e faz uma denúncia na ouvidoria do Ministério Público ou do TCE. Lá inclusive de forma anônima, dá para fazer. Mas no contrato da merenda escolar, esse você tem que se dedicar, porque esse é uma das maiores despesas do município. No contrato de iluminação pública, esse você tem que mergulhar. Nos contratos de pavimentação asfáltica, que muitas vezes se contrata 11 centímetros e se coloca 2. Esse tu tem que analisar, porque isso aí, o quilômetro do asfalto custa R$1 milhão. Lá no Francisco Nato, por exemplo, foi contratado outro centímetro, e eu medi, o sistema do carro lá no asfalto, medi que era 4 centímetros. Quer dizer, aqueles 4 centímetros que foi cobrado pelo edital, com certeza foi corrupção. Foi para corrupção. Imagina uma rua de 1 quilômetro de rua do Francisco Nato, com 4 centímetros na zona. Meus amigos, isso. Então assim, tem que pegar, focar o que é grande e o que é relevante. Requerimento. Aí depois, você recebeu, alguém te falou, não replique aquilo. Guarda contigo e vamos investigar. Vamos investigar. Aí faz um requerimento, apresenta no governo e pede explicações. Você pode pedir, através do requerimento da Lei de Acesso à Informação, você pode pedir documentos, você pode pedir dados em formatos XLS, TXT, CSV, e você pode pedir informações, sem precisar justificar e sem precisar pagar. Lá em São José tinha que pagar, por isso que nós entramos com a ADIM, porque para você protocolar o requerimento você tinha que pagar. Acredita um negócio desse? E a Lei de Acesso à Informação diz que é gratuito. Né? Opa, não, aí sim. Aí é correto. Só que o que é bom tu pedir? Em vez de tu pedir cópia e e-mail físico, eu vou ensinar para vocês. Vocês têm que pedir cópia digital. Aí sim, aí eles não vão poder cobrar cópia porque estão te dando e-mail digital. Tá? Então essa é uma pedra. Eles não, vou ter que pagar a cópia. Mas na verdade não é pedra nenhuma. Você pede e-mail digital. Quando
você já não cobra do poder público e diz, amigo, esse contrato que eu estou pedindo para ti, ele já deveria estar no portal da transparência. Por que não está? Quando você vai colocar? Deu para entender? Você pede o documento, né, e já pede a informação de por que o contrato não está no portal da transparência. Aí o governo tem que se mexer para colocar a informação lá. Depois que você recebe, então, a lei de acesso à informação, que você vai requerer, para quem eu posso apresentar o requerimento? No Poder Executivo, Legislativo, para o controle interno, para os vereadores, para o Conselho. Lá em São José, nós temos por prática no Observatório não participar dos conselhos municipais. Não que não devemos participar, devemos sim participar. Mas por quê? O que a gente faz lá? A gente, em vez de participar, a gente fiscaliza o conselho. E fiscaliza e denuncia se o conselho não é atuante. Entendeu? Essa é uma nossa estratégia lá. Depois, então, nós constituímos um processo com todos esses documentos, né? Todas essas provas, todas essas evidências, fotografias, requerimentos, informações, né? Nós analisamos esse documento e fizemos uma denúncia, então, né? Uma comunicação de fato ao MP ou uma denúncia e representação ao Tribunal de Contas. E aqui nós temos os órgãos que a gente interage. A gente já fez denúncia no GAECO, no Tribunal, na CGU, no Ministério Público, todos esses a gente já fez denúncia. E agora a gente colocou aqui embaixo, não está aparecendo, o Poder Judiciário. O Tribunal, o próprio Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, as ADINs são diretas no Poder Judiciário. Depois disso, então a gente fica fiscalizando a atuação dos órgãos de controle. Não adianta tu protocolar a denúncia e esquecer, tem que ficar lá. Aí deu 30 dias, o promotor não abriu a investigação, tu protocola um requerimento para o promotor e diz, doutor, há 30 dias atrás eu protocolei esse documento e eu quero saber se o doutor abriu a investigação, o que o doutor fez? Aí lá a gente fez isso lá em São José, aí 2 dias depois saiu no Diário Oficial, a abertura da investigação. Exatamente, tem que fiscalizar o fiscal para ver se ele está trabalhando, ele ganha para isso. E daí, depois que a gente fez tudo isso, está tudo documentado, aí a gente vai para a mídia e diz que o vereador é corrupto. Não. Primeiro é o seguinte, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. E eu não falei lá sobre os pressupostos do controle social. Controle social, a fiscalização, nós não focamos pessoas e nem partidos. Se me perguntar lá em São João, de que partido é a prefeita, de que partido... Para mim não interessa. E não interessa quem é o gestor. Nós trabalhamos em cima de processo, de fluxo, de gestão. O gestor para nós, ou o partido do gestor, não interessa. Entrou um governo, mudou de governo, não interessa. Nós suspendemos uma licitação da zona do estacionamento rotativo na gestão do governo anterior. Estava direcionada. O governo atual lançou edital, nós suspendemos de novo, de outro partido. E agora o governo lançou de novo, nós não suspendemos, mas a nossa estratégia deu certo e uma empresa de São Paulo conseguiu no TCE a suspensão. Estratégia. Em vez de você ficar fiscalizando e denunciando, você coloca os interessados em denunciar e fiscalizar. E cobrar. Depois vou explicar como que é esse negócio aí de fiscalizar a licitação. Pois bem, meus amigos, aí sim, então a gente divulga no nosso Facebook, faz um release, mas a gente coloca, olha, observatório identificou indícios de irregularidade, supostos direcionamentos e tal, suspeitas, não citamos o nome de ninguém, né? Suspeita na Câmara, suspeita na Prefeitura, não citamos nome e denunciamos. 6 anos, nunca sofremos um processo. Tá? Então, assim, meus amigos, e agora para fechar essa etapa, vocês estão vendo esse prédio, estão vendo essa sala linda? Essa é a nova sede do Observatório. Vamos bater uma salva de palmas aí para o Isaac. Ó, se nós temos essa sala linda, nós estamos numa sala de 36 metros quadrados. Tem dias que tem 12, 15, 18 pessoas. Tem 3 reuniões atuando lá, 3 reuniões simultâneas. O Observatório conseguiu, por causa do Isaac, uma doação da Receita Federal. Né? Nós conseguimos vender, arrecadamos acho que 200 e poucos mil reais, 221 mil.
E aí a gente não sabia, ia comprar notebooks, equipamentos, só que assim, pô, vou gastar 20, 30 mil e acabou. Aí, pô, por que não compramos a nossa sala? 60 metros quadrados, muito bem localizada, e o Isaac conseguiu, assim, de 320 mil, reduzir para 190 mil reais a aquisição. Estamos aí. Então, pessoal, assim, ó, qual que é o nosso próximo sonho agora? Nosso próximo sonho é criar uma sala de situação. Nós queremos fazer a primeira sala de situação da sociedade civil, onde nós vamos ter todos os dados de todos os municípios, construindo visões, análises, cruzamentos de dados. Então o próximo pedido, né, para a Receita, a gente está... Eu estou tentando convencer o nosso vice-presidente de finanças, né, o José Augusto, e para ver se ele compra essa ideia para a gente pedir isso para a Receita Federal. Meus amigos, então tá bom, vamos passar para outra apresentação da Câmara. É assim, ó. Ah, mas vocês não recebem recurso público. Opa! Bens apreendidos da Receita Federal não são não são bens públicos ainda, tá? Então eles são bens, eles seriam públicos se eles fossem incorporados no patrimônio do governo. Então não são. Então eles são bens apreendidos que eles são doados, então, para... Mas assim, a prestação de contas que o Isaac está fazendo é fenomenal. Sim. E a gente conseguiu, digamos assim, convencer o inspetor-chefe da Receita Federal de que o trabalho desenvolvido pelo Observatório Social do Supremo nada mais é que uma extensão da Receita Federal. Eu consegui fazer com que ele entendesse dessa forma, entendeu? Aí ficou mais fácil. Eu e o presidente fomos lá, num dia, no outro já deu um espaço para Curitiba e já fez uma menção lá que nós precisaríamos receber essas mercadorias, dada a relevância do serviço que nós executávamos lá, e depois de 3 meses, né, galera? Veio a mercadoria e a gente fez isso. Assim, a gente tentou muito tempo, mas a persistência do Isaac foi fantástica. Só que, Jair, Isaac, ganharam tudo, tiveram que fazer, vender, papelizar, tem toda uma máquina por trás, né, cara? Tivemos que contratar uma empresa. Pô, mas essa máquina ficou lenta hoje à tarde, não sei porquê. Minha prática de execução das áreas e tal, mas e ficou sob a nossa coordenação. E é muito confiável. E a venda que Cheio de ferramenta. Eu acho que vai ter que reiniciar. E põe uma série de sugestões. Opa, abriu. Abriu. Ela sugere, olha, não pode ficar com datas festivas, não pode passar de R$900 para não pode vender em lote, fazer uma regulamentação, enfim. Vamos em frente? Você consegue, vamos usar o salão. É uma pedrinha enorme. Nós transformamos uma pedrinha pequenininha. Vamos lá. Exatamente. As pedras, não se decepcione. Tem coisas, meus amigos, que eu estou esperando há 6 anos para fazer e não consegui fazer ainda. Tem contratos que eu quero fiscalizar há 6 anos e não consegui fiscalizar ainda. Mas aí quando sai, porque existem contratos que o governo, de prestação de serviço continuado, de terceirizados, de concessões de serviços públicos. O que é concessão? É quando o poder público concede um serviço, zona azul, estacionamento rotativo, transporte coletivo, água, esgoto, remoção e guarda de veículos, e assim por diante. Essa licitação acontece de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos. Então é o seguinte, você tem que aproveitar aquele momento, por isso que tem que todo dia olhar o diário oficial. Tu tem que aproveitar aquele momento, porque se passou o time, aquele momento, depois que o contrato foi assinado, não tem como. Aí é só chorar. É leite derramado, tu não consegue voltar. Meus amigos, então vamos falar sobre a Câmara agora nos aspectos práticos, tá? A gente já introduziu bastante o assunto, vocês já estão craque aí. Vamos mostrar agora de como fiscalizar a Câmara Municipal. Pessoal, aqui é importante eu colocar um negócio para você, mas eu vim aqui, Jaime, fiscalizar a educação, fiscalizar o Poder Executivo, eu não me interesso pela Câmara, só o Alcione que se interessa. Meus amigos, alguém está dormindo? 2, 3.
Vamos lá. O que é isso aqui? Não, deixa eu mudar um pouco. É a lua, outra só. Não, está muito grande. Tá grande. Vocês estão enxergando? Estão enxergando? Sim. Isso. O que é aquilo lá? O que é isso aqui? Esse aqui, meus amigos, é o poder executivo. E esse aqui é o poder legislativo, a Câmara de Vereadores. Hã? Nós estamos aqui, meu amigo, boa pergunta, nós estamos ao redor de tudo. Ao redor de tudo. Nós somos o controle social. A fiscalização. Parabéns. Meus amigos, por que eu fiz esses dois círculos aí muito feios, tá? O que é mais fácil, onde é mais fácil você aprender? Onde é mais fácil você ter a visão do todo? É aqui ou é aqui? Onde é que é mais fácil você compreender como funciona? No pequeno. Então, por isso, meus amigos, se vocês aprenderem a fiscalizar na Câmara, vocês vão saber fiscalizar o Poder Executivo. Lá em São José, os nossos primeiros 3 anos, foi fiscalizar a Câmara. E aí nós éramos taxados do partido, diziam que nós éramos do partido da prefeita, do prefeito, porque a gente só fiscalizava, só batia na Câmara. Porque não sei o quê, porque vocês não fiscalizam, vocês são chapa branca, só fiscalizam a Câmara. Por que nós só fiscalizamos a Câmara? Porque a Câmara é um ovo, enquanto o Poder Executivo é um monstro. Então a Câmara você consegue fiscalizar com facilidade. E você consegue, sobretudo, mensurar o resultado. E essa mensuração do resultado que eu mostrei para vocês, aquela sobra de recursos, aquela economia, motiva as pessoas. Motiva as pessoas a querer fiscalizar. Então por isso, se vocês aprenderem a fiscalizar a Câmara, vocês fiscalizam o Poder Executivo com tranquilidade. Não tão tranquilo assim, tem que estudar bastante. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá que eu estou animado hoje. Vamos lá. Então, está aqui nossa Câmara, né? Isso, para quem não conhece a Câmara de Vereadores. 60 mil reais de aluguel. Meus amigos, olha, eu já vi que tem uma cidadã fiscal que sabe o número. 60 mil reais de aluguel. Será que não existe um outro prédio público no município em que a Câmara podia se instalar? Eu costumo sempre trabalhar com o valor anual. Sabe quanto dá por ano? 700, quase 800 mil reais por ano para pagar de aluguel. Por que não constrói um prédio próprio? Por que não verifica se o município não tem um prédio próprio? Já tinha um terreno, doaram o terreno, e os planados venderam o terreno e não fizeram nada. E o dinheiro... Então, o que tem que fazer com isso aí? Qual a estratégia para enfrentar esse problema? Divulgar para a população. Divulgar no Facebook, divulgar e começar a cobrar dos vereadores. Tudo tem que ter uma estratégia. Eu não sei qual é a estratégia. Não existe, pessoal, não existe solução pronta. O que tem que fazer? Tem que sentar e pensar. Meus amigos, o que nós vamos fazer para pressionar? Para expor para a população que estão gastando dinheiro de forma desnecessária. Estratégia. Tá? Meus amigos, então assim, rapidamente eu vou passar aqui, mas a ideia é que vocês depois olhem e leiam a transparência, porque aqui não é o foco, tá? Aqui está a questão da organização dos municípios, né? Faz parte da República. Aqui está a estrutura das leis do Brasil, a Constituição em cima. Se as leis de baixo não cumprem a Constituição, é inconstitucional. Aqui está o seguinte, eu já verifiquei que o município de Blumenau tem mais de 300 mil habitantes. Então, como ele tem mais de 300 mil habitantes, 23 vereadores, de acordo com a estrutura, eles podem ter até 23 vereadores, não precisa ter 23, tá? Por que o município não pode ter 15, pode ter 13, menos custo, menos cargo comissionado, cabo eleitoral? O subsídio dos vereadores tem várias limitações que precisam ser observadas. O valor que a Câmara recebe está definido na Constituição, de 300 mil a 500 mil habitantes, a Câmara tem direitos a 5% de tudo que se arrecada no município, arrecadação própria e transferências.
então arrecada 5%. Lá em São José a população está em 200 e poucos mil, é 6%. Lá em Florianópolis há um problema grave, porque a população vai passar dos 500 mil habitantes, e eles vão ter que reduzir de 5% para 4,5%, e aí vão ter que cortar na carne. E aí eles estão preocupados porque eles vão reduzir a grana deles. E eles gastam tudo. Tá? Vamos em diante. Depois vocês podem ler com calma. A fiscalização do município compete a quem? Compete ao Poder Legislativo do município, a Câmara de Vereadores, com o auxílio do controle externo, que é o Tribunal de Contas, e com o sistema de controle interno do Poder Executivo. A Câmara de Vereadores não deveria ter controle interno, só que eles querem colocar mais gente lá, então eles criam o cargo comissionado de controle interno. O Tribunal de Contas do Estado já disse que controle interno não pode ser cargo comissionado. Tem que ser cargo efetivo. Posso fazer uma pergunta? Pelo menos em teoria, seria possível acabar com os cargos comissionados, pelo menos no nível municipal? Seria assim, acabar. Se for sair muito, eu não sei. Assim, qual que é a grande questão? O que é o cargo comissionado? A Constituição diz que o cargo comissionado só que ela abriu muito vou ser sincero, a ineficiência da gestão pública, ela está muito ligada ao cargo comissionado. A gente fica pensando que o servidor efetivo, tem servidor efetivo, concursado, malandro? Tem muito. Mas acredito que alguns, o senhor empresário, tem outras pessoas que são empresários, o que o empresário faz quando o cara é malandro e vadio? Dá advertência e manda embora. Está aí no serviço público, por que não manda embora? Não, porque o cara tem estabilidade. Mentira! A estabilidade é relativa. A estabilidade é relativa. Se o cara é vagabundo e vadio e não sei o que, manda embora. Se puder comprovar, fundamental. Exatamente. Assim, mas por que então não se manda embora? Quem é o chefe do concursado na gestão pública? Opa, alguém falou, fala mais alto. O chefe na gestão pública é o comissionado. E qual que é a estratégia do chefe para se manter no cargo? Manter o status quo. Manter tudo do jeito que está. Alguém já leu o livro Quem Mexeu no Meu Queijo? É isso. O comissionado não quer mudar a estratégia, não quer mudar nada. Então ele deixa o servidor. E aí o comissionado tem mais um problema. O efetivo lá quer mudar o procedimento. Ele vai até o comissionado, o chefe dele, que ganha 3, 4, 5 vezes mais do que ele, e diz, amigo, por que a gente fica carimbando esse documento? Por que esse documento tem que ir para lá e para cá? Vamos mudar? Vamos colocar o sistema? Não. O efetivo vai 1, 2, 3, 10, 15 vezes, 2, 3, 5, 10 anos, aí chega uma hora o cara se desmotiva, fica doente, aí fica lá sentado na mesa carimbando, não sabe por que está carimbando, aí vem o cidadão lá, e diz, amigo, eu preciso fazer esse negócio, por que leva 10 dias? Aí o cara distrata, por quê? Porque o cara se desmotivou. O cara que começou com aquele gás, querendo mudar, não consegue mudar por causa do cargo comissionado. O cargo comissionado, então, ele é para 3 coisas. Direção, chefia e assessoramento. Só pode ter cargo comissionado para isso aqui. Direção, chefia e assessoramento. O problema é que eles criam um cargo comissionado para tudo. Para motorista, cargo comissionado. Não pode. Não é direção, não é chefia, não é assessoramento. Ou eles criam o cargo lá de assessor assessor do presidente, mas na verdade o cara não atua como assessor do presidente, ele atua como motorista. Isso, ele atua como motorista. Ou seja, ele não cumpre a sua função, está em desvio de função. E legal e inconstitucional. Não pode. Não pode, tem que denunciar. Mais adiante. Isso. Meus amigos, então o que tem que fazer? Nós temos que alterar a Constituição para dizer o seguinte: cargo comissionado, a função de confiança, só para cargo de direção, só para secretário, diretor, gerente, isso não podia ser cargo de confiança. Aí tem chefe, tem assessor. Aí eles colocam 300 mil pessoas lá dentro, mamando e muitas vezes. Tem que mudar a Constituição. Tem que tirar, tem que deixar só direção. Então é o único jeito de mudar isso aí. Obviamente, pressionar o poder público, tá? Depois vou dar estratégia para vocês, tá?
Então é o seguinte, ó, aqui está toda a questão da Câmara. O município não tem lei orgânica, não tem Constituição, tá? Quais são as funções da Câmara? O que a Câmara faz, afinal? Para que ela existe? Para que existe vereador? Isso está no regimento interno, tá? Então a função primeira é legislar, e a competência legislativa do município ela é irrisória. O vereador, na verdade, não consegue legislar quase sobre nada. Trânsito, quem é que legisla sobre trânsito? Só o governo federal. Nós tivemos um deputado aí querendo fazer demagogia, criou uma lei aí sobre pontos, e a lei gastou dinheiro com a máquina pública para manter essa lei e para se autopromover. E agora o Ministério Público, depois de 6 meses aprovado, o Ministério Público já entrou com uma DIN para derrubar a lei. Porque Estado não pode legislar sobre trânsito, só o governo federal. Então, a maioria das leis dos municípios são inconstitucionais, se você for analisar ao pé da letra. Fiscalizar o município, e isso aí, a maioria dos vereadores não sabe nem o que é isso. Tá? Tem a função de controle externo, a fazer CPIs e tal. A função julgadora, essa é uma das funções importantíssimas. O Tribunal de Contas ele emite o parecer prévio sobre as contas anuais do prefeito e a Câmara tem que julgar. Muitas vezes o tribunal emite recomendando a rejeição das contas, porque tem um monte de coisa irregular. Aí chega na Câmara, eles fazem o joguinho lá, escondidos lá, e aprovam as contas. Isso que acontece muitas vezes, tá? Função administrativa, a própria Câmara se auto-organizar, e a gestão interna também. Tem a gestão da Câmara. Isso tudo está no regimento interno. Então tem que buscar 2 coisas que o cidadão fiscal precisa para fiscalizar a Câmara. Lei orgânica do município, ele tem que entender, ler essa lei orgânica, tudo. E o regimento interno da Câmara para conhecer como funciona a Câmara de Vereadores. Tá? Importantíssimo. Então lá em São José, objetivando assim, ó, nós estamos pensando em estratégia. Como é que a gente faz o vereador cumprir o seu... Vocês já viram algum vereador cumprir o papel dele? Alguém já viu? Ninguém. É? É. Isso. Tem casos assim, mas é exceção, tem que virar regra. Como é que a gente faz o vereador trabalhar e cumprir o seu papel? Nós temos que ter estratégia. A estratégia está pronta? Não está pronta. Nós temos que pensar, Vandeli, como a gente faz os caras trabalhar. Lá em São José nós fizemos uma tentativa, não foi importante? Foi, mas não surtiu muito efeito. Lá nós fizemos, na época da eleição, um termo de compromisso com a sociedade, em que os vereadores, lá dos 200 que tinha candidato, os 30, 40 assinaram o termo de compromisso com o observatório, dizendo que ele ia cumprir. Ou não ia sair para assumir outro cargo, que ia prestar contas, que ia aprovar projetos de lei de transparência, controle social, que ia fiscalizar os contratos e as licitações e tal. Esses 5 se elegeram e pergunta se eles estão de fato fiscalizando. Estão prestando contas, alguns estão, tá? Mas assim, cumprindo de fato o que a gente propôs ali, não. Então assim, ó, nós precisamos criar metodologias, sistemas, formas de a gente acompanhar o mandato do vereador. Eu fiz aqui em Mineirão, em 2016, o Marcelo, mas ele fez em questão de reduzir os custos da Câmara. Interessante. Isso. Os 40 e pouco assinaram, 4 se elegeram, 3... Fizeram alguma coisa? Então, vou fazer. Opa, que bom. Mas um que era era reeleito, esse nem... Isso. Meus amigos, então é o seguinte, o que mais nós criamos? Nós criamos um modelo de formulário que pode ser adotado por vocês, tá? Em que a ideia é que o vereador faça uma prestação de contas do mandato. O que o vereador está fazendo? E aqui a gente colocou trimestral, pode ser bimestral, pode ser semestral. A gente tem que criar estratégias para a gente conseguir. Eu tenho certeza que o vereador que começar a prestar contas, ser transparente, esse vereador vai ser, como o colega colocou, lá em Florianópolis tem um que faz. Entendeu? Então, o cidadão que quer almejar um cargo político e começar
ser transparente, prestar conta, ele vai ganhar credibilidade da sociedade. Então a gente criou aqui, ó, função legislativa, quantos projetos de lei submetidos, aprovados. Função fiscalizatória, quantas audiências, quantos contratos, quantas visitas em loco. Então isso a gente colocou inclusive de forma educativa. Vereador, amigo, tu está fazendo alguma coisa disso? Tu está fiscalizando? Tu está indo em loco? Então, além da questão de você cobrar, você está fazendo isso, amigo, tu tens que fazer isso. Isso, são estratégias para dizer para o cara o que ele tem que... Exatamente. Ele respondeu tudo sim, aí a gente tem que entrar com outro protocolo, se ele tem que comprovar. Exatamente, exato. É. Então, meus amigos, aqui ó, a fiscalização do vereador, está aqui o Poder Legislativo apoiado pelo Tribunal de Contas, tá? Ó, quais são as funções do vereador? Legislar, fiscalizar, administrar e julgar. Função de assessoramento, ele está assessorando, ele está cumprindo o papel dele? O que nós estamos exigindo? Nós já conseguimos no Tribunal de Contas, lá em São José não tinha transparência, não tem um relatório anual de atividades da Câmara. E nós conseguimos, a partir de uma denúncia, que a Câmara vai ter que começar a produzir um relatório anual. E nós estamos cobrando nesse relatório, o relatório da produção de cada vereador. Então nós queremos saber o que ele fez no período. Então, meus amigos, às vezes a estratégia, veja só como a transparência é tudo. Porque assim, em vez de a gente ficar fazendo um esforço para ele prestar conta, a gente vai até o órgão de controle, vai até o Tribunal de Contas, o Ministério Público, vai para o Poder Judiciário. Nós vamos começar a usar mandado de segurança agora, né, pedindo uma liminar para que obrigue o governo a dar transparência dos atos. Então nós vamos começar a cobrar. E a partir desse momento, quando o governo tem que publicar isso, né, relatório de atividades periódica anual por unidade administrativa e por parlamentar. Daqui a pouco vai vir a prestação lá de contas dos vereadores, quantos projetos de lei, quantas fiscalizações no ano, nada. Ou seja, nós estamos, de certa forma, isso vai se dar transparência para a população, pô, o que aquele vadio está fazendo lá na Câmara que não está fazendo nada? Não vamos votar mais nele. Estratégias. Então a gente não tem a solução pronta, a gente tem que pensar de como fazer a coisa de forma coercitiva, né? Fazer a coisa funcionar. Está muito longe da realidade. Está muito longe da realidade. Porque se tu pegar como funciona hoje, ele, por mais que ele tenha a plataforma dele, o mural eleitoral dele, da onde ele veio, com as propostas que ele veio, quando ele entra na Câmara, ele é algemado. Sim. Ele é algemado dentro do procedimento normal da Câmara. E é isso tudo como fazer funcionar e abandonar o que a Câmara faz hoje. Sim. Entendeu? Interessante. Como eu falei do procedimento do voto, é constante. Se tu votar contra o teu prefeito, tu não vai passar um projeto de lei teu. Interessante. Não vai, né? Como fazer isso funcionar? Entendeu? O problema é que as pessoas, como elas não sabem, não conhecem, são amadores, elas acabam se submetendo ao sistema. Né? Elas não entendem como funciona o sistema, não sabem, elas não têm convicção sobre o que elas querem. Então a pessoa chega lá com muitas boas intenções, aí o prefeito diz, amigo, ó, seguinte, ó, se tu não vota a favor desse projeto de lei, tem o teu parente, parente de nepotismo, tem o teu fulano, vai perder o cargo. Aí o cara diz, não, pode deixar que eu voto a favor. O cara se vendeu por um cargo. Então assim, ó, nós temos um sistema que não funciona e as pessoas que chegam no sistema não conseguem se posicionar. Hoje assim, mas nós já estamos começando a ter vereadores, e principalmente de uma linha um pouco mais liberal, assim, que chegam lá e dizem o seguinte, eu não quero celular, eu não quero carro, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu vou prestar contas, eu vou prestar contas. Eu não se posiciona contra, né, fala lá em São José, na gestão, na legislatura passada, nós não tínhamos um que falava contra, lá em São José nós já temos dois, e esse número está aumentando. O que a população está percebendo? Pô, aqueles 2 vereadores estão fazendo a diferença, e os outros?
Nós temos que expor isso para a população. Quem está fazendo a diferença e quem não está. Né? Nós temos que tomar cuidado para não generalizar, porque se tem dois que estão fazendo a diferença, olha, aqueles dois são referência. Mas estão fazendo 100%? Não estão fazendo 100%. Por quê? Porque não sabem ir além do feijão com arroz. Eles precisam ser capacitados também. Então, assim, é um processo que a gente precisa vencer. Então, lá em São José, a primeira coisa que a gente fez na Câmara foi saber o seguinte: a Câmara está cumprindo a sua função judicante, ela está julgando as contas do prefeito, que o Tribunal de Contas emitiu parecer. Aí nós levantamos nos últimos 15 anos, 10 contas não tinham sido julgadas. Não tinham sido julgadas, estavam lá. Não existia transparência, então a gente cobrou transparência, eles tiveram que pautar e votar os projetos, né? Votar as contas, e isso aí saiu na matéria, né? Isso nós fizemos de todo o Estado, inclusive, nós pegamos junto ao Tribunal de Contas, e a Câmara, que nunca aprovou conta nenhuma. Então tem que fiscalizar. A Câmara de Blumenau aprovou todas as contas, apreciou todas as contas dos ex-prefeitos? Tem que verificar, nos últimos 10, 15 anos. É uma coisa que tem que cobrar. Como eu cobro isso? Preencho o requerimento com base na lei de acesso às informações e solicita informações do governo municipal. Depois a gente vai explicar mais sobre isso. Ó, dá para solicitar cópia do, aqui parecer prévio, ata de julgamento das contas anuais do prefeito. Dá para solicitar. Aqui em Blumenau, então, existe uma obrigação legal decorrente da Lei Complementar 101, que a prestação anual do prefeito municipal, apreciada pelo Tribunal de Contas, seja disponibilizada no portal da transparência. A Câmara aqui de Blumenau tem esse dos últimos 4 anos aqui, só que quando eu acesso esse documento, está faltando uma coisa, está faltando o julgamento dessas contas. Os pareceres emitidos pelas câmaras, né, o Tribunal de Contas, estou supondo, tá? O Tribunal de Contas emitiu um parecer dizendo que a Câmara era para rejeitar as contas, porque o prefeito gastou além da conta, ou aplicou dinheiro da educação, que devia ser para a educação, aplicou em obras para ele ir bem na campanha eleitoral. Então o tribunal disse, olha, Câmara, rejeite as contas. Aí, no parecer lá, a comissão que apreciou as contas, os vereadores disseram, não, vamos dar um desconto para o prefeito, porque não sei o quê. Esse documento é importantíssimo e não está disponibilizado. Por que ele é importante? Porque daí a gente mostra para a população, diz, olha, vocês viram que o prefeito fez barbaridade e o vereador João, a Maria e o Fernando aprovaram as contas do prefeito. A transparência produz isso. A gente mostra para a população, de fato, o vereador que trabalha e o vereador que não trabalha. Isso que nós temos que começar para mudar a cultura. Aí, na próxima vez, o vereador vai dizer, pai, eu não vou assinar essa porcaria aqui. Eu não vou concordar com esses erros do prefeito. Entendeu? Então, o vereador começa a dizer, olha, eu vou dar um desgaste político desgraçado se eu assinar esse negócio aí. Então, a consciência política começa a mudar. Então, é gradativo. O primeiro debate, né? Opa. Foi... o gabinete do secretário foram questionar a questão da verba ou do projeto de construção do suposto estádio municipal, né, no meio de um brejo. Sim. 8 metros de enchente aqui, 2 dias de chuva, alaga tudo. O primeiro lugar que alaga, eles querem fazer o estádio de futebol. Aí eu cheguei e... Conheço, eu estive lá. Eles estavam reunidos lá, eu botei assim, ai, deu merda. Daí ninguém entendeu, eu disse assim, ó, o secretário sabe que tem um grupo atrás cobrando deles. Aí agora, porque o Titi ou Sim. o comentário rola em toda a secretaria. Exatamente. Meu amigo. Só para acrescentar que eu sou estado navegante, apareceu na Câmara de Vereadores e um vídeo que foi rejeitado, né? Esse é o problema do Estado, né? Ele só orienta, né? E não pune. Nós está errado isso. Nós deveríamos ser punidos. Se ele fiscaliza, ele é punido. Assim, nas contas do governador. No caso da Câmara de Vereadores navegantes, que fez 2 pareceres dos vereadores, só assinalar favorável e justificativa em branco. Sendo que eu gravíssimo, que era o mínimo da educação. Isso. E deu parecer favorável. Muito interessante o que o colega colocou. O que eles fizeram? Eles tinham que emitir um parecer e esse parecer teria que ser motivado. Se o Tribunal de Contas diz que as contas é para ser rejeitadas, a Câmara tem que ter um parecer
Agora, eu não sei se é da CCJ, não sei se o colega sabe, eu não sei qual que é, uma comissão especial que vai analisar. Então tem que ter um parecer dizendo o seguinte, olha, a gente não concorda com o posicionamento do tribunal por causa disso, disso e disso. Tá? A gente não concorda. Então, se eles fizeram simplesmente só de assinalar, o que poderia ser feito? Aí, né? Então, poderia ser questionada essa aprovação dessas contas, mas assim, ó, pode denunciar no Ministério Público? Pode, ó, não tem motivação e tal, do Tribunal de Contas, mas o ideal seria com o mandado de segurança pedir para anular, eu acho, essa votação, porque ela não foi, nenhum julgamento está previsto na Constituição, nenhuma decisão de nenhum juiz, e a Câmara nesse momento ela é juiz, pode ser dada sem motivação e sem fundamentação. Então, para mim é uma decisão nula. Não sei se o colega de direito também concorda com isso. É. Exatamente, exatamente. Então teria que anular isso aí para fazer de novo. Só que o quê? Tem que denunciar no Ministério Público ou entrar com mandado de segurança. Geralmente a primeira comissão que passa é a CCJ. Isso, exato. Então, meus amigos, assim, ó, nas contas do prefeito e nas contas do governador não existe sanção, não existe multa. Existe recomendação ou ressalva. As contas ou elas são rejeitadas, ou elas é recomendada a rejeição ou aprovação, e ressalvas e recomendações. Não existe punição nas contas do governador. O que existe é a possibilidade de, a partir das contas, gerar autos apartados. Aí sim, auditorias e tal, e nesses autos apartados o Tribunal de Contas pode sim aplicar multa aos gestores, prefeito, governador, secretário e tal. Sempre serve de base quando a denúncia devido às contas foi rejeitada e tal, ele foi pego lá na frente. Isso. Nós temos um caso lá em São José. Todo ano não se emitia, nas contas do prefeito, não se juntava o parecer do Conselho Municipal de Saúde, de Educação e de Criança e de Adolescente. Estou chutando, tá? Como está sendo gravado, de vários conselhos, criança e adolescente não eram juntados. E todo ano a mesma ressalva. Então é o seguinte, se ia acontecer de novo, a gente ia denunciar no Ministério Público e no Tribunal de Contas, só que graças a Deus nós pressionamos, nós fizemos questionamentos e agora foram juntados. Então, ou seja, a gente, para que as ressalvas e recomendações das contas do prefeito e do governador, a gente pode, né, questionar para ver se está sendo implementado. Né? Então, o que está faltando aqui? Está faltando a parte da Câmara. Só tem as prestação de contas encaminhadas ao TCE. E cadê a parte da Câmara? Tem que estar aí, está faltando. Isso está na lei, tem que ter o parecer, né, devidamente justificado, tem que ter a ata da sessão aprovando, acho que é um decreto legislativo aprovando ou rejeitando as contas. Tem que ter, está faltando. Tá? E por fim, a gente também criou na prestação de contas do vereador, a questão de gastos do vereador por gabinete. Lá em São José a gente não sabia quanto cada vereador gastava no seu gabinete de materiais. Não tem verba de indenizatória. Então eles gastam lá. E assim, ó, a primeira vez que eles divulgaram e a gente criou, os gastos estavam lá em cima. Depois que a gente começou a divulgar, despencaram aqui para baixo. A gente faz tabelas, planilhas, compara. Agora, o mais interessante é que uma vez nós do Observatório tínhamos que fazer. Agora um outro cidadão fiscal lá, de um portal, ele faz. Então assim, a sociedade vai criando cultura. E as pessoas, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, cada um vai fazendo alguma coisa, e a consciência política da população vai mudando. A consciência vai mudando. Né? A consciência, pô, aquele povo lá está bem intencionado, vou ajudar. Né? Então isso que a gente precisa despertar na população. É. Só para entender um pouco essa área, o Grupo Cidadão Fiscal, eu acho que é o portal G5, né? Isso. O G5 publicou aí um gasto por telefone por vereador. Foi muito interessante porque tem um vereador que gastou lá R$2.000 de telefone celular. Aí o que foi combinado no grupo de cidadão fiscal? Todos os integrantes invadiram o e-mail do cara e perguntando, querendo explicações. Não, foi o ESIC da Câmara. O ESIC da Câmara, exatamente. Todos questionando como é que o cara consegue gastar R$2.000. E pedindo cópia da fatura. A serviço da Câmara não foi. Entraram em algum site lá. Aí nós entramos, todo mundo foi para o site da Câmara, e no site da Câmara pedia uma captcha. Você não conseguia mandar, a captcha não aparecia.
Aí teve um menino, esse do Portal G5, o Bruno, um cara muito dinâmico, né? Ele fez o requerimento e protocolou lá pedindo a cópia da fatura. E parece que a fatura do outro mês vai vir com 3 mil reais, eu acho. Porque ele andou, na verdade ele andou mandando mensagens, provavelmente a caráter particular. E o que nós vamos fazer? Nós vamos, com base nessas informações, nós vamos pedir que a Câmara instaure uma tomada de contas especial. Existe a prestação de contas quando se presta contas voluntariamente, né? Olha, eu recebi um cheque em branco aí, eu gastei nisso e nisso, eu prestei conta. E existe a tomada de contas especial quando é uma tomada de contas à força. Aí vamos chegar para a Câmara e dizer, olha, toma conta à força daquele vereador e descubra desse vereador onde ele gastou esses 2 mil reais, ou 5 mil se for procedente, onde ele gastou. Ele gastou em caráter particular ou público? Caráter particular, então, devolva o dinheiro. É uma tomada de contas especial. Estamos gravando. Estamos gravando. Vamos não citar nome. Não, é que ele foi uma viagem para Brasília, lançaram como despesa dele, tá? Isso. Aí um dia eu fui para a Câmara, daí ele foi lá tirar satisfação, porque não sei o que, assim, mas de uma forma muito grosseira. Eu fiquei bem quieto, assim, porque quando você for confrontado, eu fico quieto, eu peço desculpa, digo, olha, errei, admito que eu errei, nunca confronto. Eu sou da opinião de não confrontar. Né? Não, você vai perder a razão. Essa é a grande verdade. Exatamente. O nosso negócio não é pessoal. O nosso negócio não é pessoal. O nosso negócio é gestão, é processo. Isso, mas aí o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter estratégia para cobrar deles. E a estratégia não é pegar pelo pescoço e chacoalhar. É estratégia. Nós temos que ter formas de expor isso. A gente expôs para a população que ele gastou 9 mil no mês. Aí, olha, diz que os eleitores caíram de pau em cima dele. Caíram de pau. Aí por isso que ele veio tirar satisfação. Por que vocês publicaram aquela mentira? Porque não sei o que. Disse, amigo, aqui embaixo está citado o quê? Portal da Transparência. Fonte. Acabou. Exatamente. Vamos em frente, meus amigos. Esse aqui não, esse aqui é Blumenau. Não, esse aqui é um formulário que vocês podem usar. A ideia é deixar todos esses formulários num Google Drive da vida, entendeu? Não, na nossa tem material do expediente. Isso. Tem vereador que gasta todo mês 400, 500 reais no material. Isso, dá para incluir aqui, dá para incluir. Eu quero saber o que é esse material do expediente. Requerimento com base na lei de acesso à informação. Tu vai pedir o seguinte, a colega está colocando gasta 400 reais de material de expediente. Tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar o organograma da Câmara e vai verificar quem é que cuida do estoque de materiais, almoxarifado. E aí você vai fazer um requerimento e vai dizer o seguinte, olha, os vereadores, no mês passado, no mês de abril, gastaram 8 mil reais de material de expediente. O diretor de estoque, diretor de almoxarifado, o gerente, o que for, por favor, me dê uma relação do material que saiu de estoque. Ok? Aí ele vai, primeira coisa, ele vai dizer, exato, não tenho relação, não tenho controle de estoque. Denúncia no MP e no TCE. Ineficiência, não tem, o controle interno não funciona. Aí você tem que denunciar no Ministério Público e no Tribunal de Contas, porque não tem controle de estoque. Controle de estoque é uma falta grave, e aí tu vai ter que fundamentar isso aí na Lei 4.320, que diz que tem que ter controle de estoque. Agora tu já sabe. Agora, por que o organograma é importante? Para você saber quem cuida da gestão de estoque. Provavelmente é na área administrativa, gestão de estoque. Né?
E isso eles tentam esconder para você não cobrar. Aí você vai chegar e vai pedir, amigo, eu quero um relatório emitido a partir do sistema de gestão de estoque. Eles vão dizer, ah, não tem sistema, não tem controle de estoque. Vou ser sincero, vou apresentar para vocês o nosso caso. O governo municipal de São José, nós fomos analisar os balanços, e aqui nós temos uma parceria com a UFSC, né, uma professora lá na UFSC de contábeis. Ela pega o balanço patrimonial do município de São José, divide em grupos, e um grupo é material em estoque. Material em estoque, em almoxarifado. E aí nós descobrimos que o município, sabe quanto tinha registrado no balanço em estoque? 0. Não tinha controle de estoque. Então, a partir dessa informação, nós requisitamos ao município relatórios do estoque, não tinha, levamos ao conhecimento do Tribunal de Contas que o município não tem controle de estoque. Isso é um prato cheio para desviar medicamento, que é alto custo. Medicamento, todos os materiais de alto custo, não tem controle de estoque. Então, o que a gente faz? A gente descobre, a gente ouve, o pessoal da UFSC, ó, não tem, eles mandaram um relatório para nós, não tem saldo de estoque. Opa, não tem saldo de estoque. Por que não está contabilizado? Vamos verificar, vamos questionar o governo. Eu quero os relatórios do dia 31 de dezembro de 2017, emitidos pelos almoxarifados do município. Aí pedimos os relatórios, não tem relatório porque não tem controle de estoque. Ou seja, então vamos supor, a gente descobriu que lá na balança não tem informação, fomos para o estoque, não tem controle de estoque. Então aí tu já sabe, se não tem controle de estoque é uma festa. Aí pegamos essas informações, fundamentamos com base na lei de acesso, na lei 4.320, que é a lei de direito financeiro, e que diz que tem que ter controle de estoque, e denunciamos no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, não sei se já acatou essa denúncia, tá? É que demora muito, mas pelo que eu tomei conhecimento, o município já passou a contabilizar, tá? Já está contabilizando, só que eu não sei como é que está funcionando o controle, se é efetivo ou não.